aí, gente? Olha eu aqui, começando mais uma live. Vamos esperar um pouco as pessoas entrarem para eu chamar a convidada de hoje, mais que especial. E aí, tô com a minha touquinha hoje aqui. Tudo certo. Eu estou sendo muito pontual ultimamente. Vocês têm percebido, né? Que eu estou sendo muito pontual. Falo que a live vai começar às 8 horas, então a live começa às 8 horas. E vamos dar continuidade nesse projeto lindo, maravilhoso, nesse mês do orgulho, que só tem convidados maravilhosos, trazendo muito conteúdo bacana para vocês. Espero que vocês estejam gostando do que eu venho trazendo aqui. E hoje vamos, para mais uma convidada, Catu Mirim, para quem não conhece, vai conhecer nessa live de hoje. Tem um trabalho sensacional, uma vivência totalmente diferente da minha e que vai vir aqui para mostrar um pouco dessa experiência, porque como eu falei ontem, até na legenda da foto, esse projeto é o principal, aqui nós, a comunidade LGBTQIA+, sempre pedimos aceitação, mas será que nós mesmos damos aceitação a todas essas outras pessoas que são um pouco fora do que nós consideramos padrão? Será que a gente abre realmente portas para todas essas pessoas? Então, esse meu projeto é para isso, para abrir porta para todas as pessoas serem ouvidas como elas merecem ser, para elas mostrarem o trabalho delas, que tem gente com um trabalho maravilhoso, sensacional. E é isso, são pessoas muito especiais que estão aqui para acrescentar na live. Então, eu vou chamar ela aqui para ela contar um pouquinho da história, galera. Espero que vocês gostem, assim como eu estou gostando bastante ultimamente dessas lives. E aí? Tudo bem? Nossa, como tá escuro. Tudo bem, nossa, tá muito escuro pra mim, olha. Não, aqui tá muito escuro. Não, aqui eu tô vendo de boa. Só tá mais escuro do que aqui, mas dá pra ver de boa. Tá bom o áudio? Pra mim tá, galera, tá bom o áudio, a imagem aí pra vocês, tudo certo? Não tô com nada, gente. Mas tá escutando também, tudo certinho. Oi, Cat. É Cat ou Cat? Cat. Cat. É que prazer ter aqui com você. Prazer meu que aceitou esse convite. Muito, muito obrigada. Primeiramente, por ter aceitado isso. Eu te chamei, na semana passada para fazer parte desse projeto. Eu tenho feito lives desde o começo do mês com pessoas que representam muito, principalmente nesse mês do orgulho, e que coisas que devem ser ouvidas, escutadas. As pessoas muitas vezes fecham os olhos para muitos assuntos, então é isso que eu estou tentando trazer ultimamente nas minhas lives. Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite. E agora esse espaço está aberto aí para a gente trocar a experiência, para a galera poder conhecer um pouco do seu trabalho. Quem é você? Então, se já quiser começar se apresentando aí, pode falar. Oi, gente. Meu nome é Catu Mirim, eu sou indígena do povo Boi-Bororo. Moro aqui em São Paulo, sou rapper, atriz e ativista. E aí eu tô aqui junto, né? A gente tá criando essa ponte para começar a falar sobre a vivência LGBT como um corpo indígena, né? Um corpo originário. Só que quando a gente fala sobre ocupar um espaço como LGBT indígena, a gente precisa primeiro ocupar como indígena, né? Porque as pessoas ainda desconhecem, a população brasileira, o movimento LGBT, ainda desconhece nós indígenas como pessoas do presente, como ser contemporâneo. Então, é muito difícil para nós indígenas chegar num espaço do movimento LGBT, que eu chamo de movimento LGBT branco, e simplesmente falar da questão de gênero ou orientação sexual. Porque a galera já começa a falar, nossa, mas eu não sabia que existia indígena em São Paulo. Ou, nossa, eu nem sabia que existia índia assim, mas índia tatuada aí. Então a gente sempre precisa começar sempre o beabá primeiro para explicar para a população que sim, nós indígenas existimos, né? E infelizmente a gente tem um estereótipo aí, um racismo que está enraizado na educação, né? Então as pessoas sempre imaginam o índio na mata, pelado, e muito hétero, né? A heteronormatividade, porque, nossa, quando a gente montou o coletivo chamado Indígenas LGBTQ,
a maioria das perguntas foi, mas existe índio gay, né? Isso é um absurdo, assim, para a gente escutar isso. E o movimento LGBT branco, ele desconhece a sua própria história. Quando a gente fala de ser LGBT, o primeiro LGBT que foi assassinado no Brasil foi o indígena. Então, o movimento desconhece até isso, sabe? Foi Tibira. Então, como que vocês podem falar se existem, né? Quando eu falo vocês, eu não estou falando de você, eu estou falando do Não, todo. sim. Como as pessoas podem desconhecer a nossa vivência, né? Então, nós indígenas estamos ocupando esse espaço dentro do movimento, criando essa ponte junto com o movimento LGBTQIA+, né, branco, para que a gente possa também ser ouvidos. Porque, infelizmente, tem os recortes e nem tudo que está no movimento. Eu vou falar só LGBT, tá, gente? Para não colocar tudo. Não, tranquilo. Eu não sei. Tranquilo. Infelizmente, nem tudo assim que é do movimento cabe para nós, povos indígenas, né? Quando a gente fala de povos indígenas, a gente está falando de um país aqui no Brasil, né? Vamos colocar aqui, com mais de 300 povos. Então, cada um tem uma língua, cada um tem uma cultura, uma cosmovisão e um entendimento do que é a orientação sexual e do que é o gênero. Então, por exemplo, eu me deparo com muitas pessoas chegando e falando: ai, Catu, me apresenta um indígena trans. Às vezes eu desconheço se tem um indígena trans, mas não porque não exista, porque a gente não chega perguntando sobre o gênero e a orientação sexual. Porque às vezes aquele que a gente chama de parente, né, ele pode nem ter o gênero no seu povo, sabe? Pode ser outro nome. Então, é uma questão que a gente precisa muito ocupar, estamos ocupando esse espaço, mas o movimento e a branquitude entender e dar esse espaço para falar, né? É mais ou menos isso. Eu falo, nossa, eu vou aqui. Não, pode falar que o espaço aqui hoje é seu. Então, falando um pouco dessa quebra de barreiras, né, que você vem conquistando, se eu vou focar um pouquinho em você. Nessa quebra de barreiras, você sentiu dentro da sua tribo, quando você foi, né? Não sei se vocês falam, por exemplo, se assumir. Aqui a gente tem que falar, vamos sair do armário, quando você se assumiu, quando você se aceitou. Eu não sei como você me disse, né? Que as pessoas às vezes desconhecem esse negócio de gênero. Como que foi para você essa parte, né? Ser uma pansexual, para as pessoas que não sabem, né? Que a gente até teve aquela conversa um pouquinho antes. Ser uma pansexual nesse meio, porque totalmente diferente do que a gente enxerga, ou às vezes a gente enxerga de uma forma muito mais quadrada, como você mesmo falou, você imagina um índio com aquela hétero, assim, né, aflorado, hétero. Então, como que foi um pouquinho disso para você? Você teve que enfrentar muitas barreiras, além do que você tem que enfrentar fora da sua vivência, né? Como você disse, nessa branquitude que a gente vive com todos esses nossos privilégios. Sim, quando a gente fala da questão indígena, a gente tem que falar de cada narrativa, né? Cada um tem a sua narrativa e seu contexto. Então, o meu contexto, eu não nasci dentro da aldeia, e aí eu queria explicar para você, assim, com toda a educação, assim, tá? Não me leve a mal, por favor. Mas a gente não fala tribo. Tá. Mas isso todo mundo fala, não é só você, tá? Todo mundo aprendeu a falar tribo, né? Que tribo você é? Então, por exemplo, eu percebi, que a sua tribo é grande. Porque todos o seu fã-clube, né, que a tribo vem do grupo, começaram a me adicionar e marcaram. Então, quando a gente fala tribo, é mais para isso, né? É uma coisa muito primitiva. Quando a gente fala dos povos, a gente sempre fala etnia ou nação. Tá. Então, para minha etnia, para minha nação, eu não nasci dentro da aldeia, eu já nasci na periferia. Então, quando eu fui de encontro com o meu povo, quando eu fui de encontro com a minha nação, na aldeia, sendo quem eu sou, com a minha identidade de gênero, com a minha opção sexual, eu fui recebida de braços abertos, sabe? Não tem quando a gente fala, eu falo de um todo, assim. Claro que tem uma ou outra pessoa que é homofóbico, né? A gente tem que lembrar, quando a gente fala de pessoas, sempre vai ter uma ou outra pessoa homofóbica. E não foi diferente com o meu povo, né? Tem algumas pessoas que são, sim. Mas é muito diferente a forma com que é tratado. A forma que, mesmo a pessoa sendo homofóbica no povo, não é a mesma coisa que o branco homofóbico, sabe?
não tem essa violência física, não tem essa violência verbal. Pelo menos não teve isso comigo. Então, é sempre importante as pessoas entender assim de onde eu venho, né? De onde é o meu local, da periferia, que nasceu na periferia e que foi de encontro com os povos. Porque a minha narrativa nunca vai ser igual, por exemplo, de outra pessoa do meu povo que está ali na aldeia e que já nasceu e que está lidando com a homofobia ou com a questão de orientação de gênero e tudo, diferente da minha. Então, tá tudo bem assim com o meu povo, assim, já sabem, já sabem do que eu sou, as minhas escolhas, tudo eles respeitam, né? Porque a gente não pode esquecer que muito do preconceito foi trazido pela colonização, né? Não estava aqui, foi trazido pela igreja, foi trazido por esse sistema todo aí com S, né? Sim. Então a gente chama muito de decolonizar. Quando a gente fala de tirar esses preconceitos, esses racismo, essa discriminação toda, é decolonizar, é voltar para o que a gente era antes e mandar aí os bandeirantes, os jesuítas, a galera toda assim para o espaço, assim, mais ou menos isso. Tá, e hoje você se enxerga como representatividade até pro seu povo, a luta que você conquistou até hoje em dia. E aí você decidiu, por exemplo, vou ser rapper. Uma coisa totalmente diferente. As pessoas elas te olham e falam, nossa, mas índio fazendo rap, como que tem isso, entendeu? Você sente muito esse bloqueio também das pessoas, porque eu sei que as pessoas hoje em dia elas gostam tudo naquele padrão. Se você não segue o padrão que elas estão acostumadas a escutar, a ver, elas sempre vão questionar e ficar, nossa, mas como que existe isso? Quando eu comecei no rap, já existia outros grupos, né? Tem um grupo chamado Bro MC, que tem mais de 10 anos. Tem Os Guarani, o Verá MC. Então, eu não fui a primeira. Eu não descobri o rap, né? E o rap tá na periferia, ele está na aldeia do mesmo jeito. É que essa visão que a população tem de que tudo pra gente é como se fosse, nossa, o índio de rap, tudo. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia do racismo que a gente escuta. Índio com celular, índio do rap, índio com A galera isso, tem a índio com visão do aquilo. que índio vai ficar ali, né? É o que você disse, sem roupa, na mata e acabou e não vai viver além daquilo, né? As pessoas colocam isso na cabeça e acham que é isso. Exatamente. Para nós, povos indígenas, no rap não é novidade nenhuma na música contemporânea, né? Porque antes de mim, com 33, já existia outro. Então, nós indígenas falamos mais um na música contemporânea. Pra gente, o atrasado é o branco, porque o branco olha e fala, nossa, o índio com rap, a gente fala, hello, que mundo que vocês estão? Sim. Ô, branco, tá na hora de. Né, queridos? Que é isso? Então, pra gente foi tudo normal, assim. Mas o rap, pra mim, surgiu justamente por eu achar que eu precisava de mais potência e de achar que a música, ela tem esse poder de transformação, às vezes mais que um texto, às vezes Sim. mais que um banner da internet. E o rap, ele tem a sua violência, a sua política, né? Então, eu adentrei no meio aí pra quebrar umas portas aí, umas muralhas. Até Foi isso. falando um pouquinho do rap, né? Eu sei que as suas letras você sempre tenta trazer, porque eu te assisti no. Ai, no WME. Dá Eu tava isso. lá, né? Eu te assisti lá no WME. Então eu percebi muito isso. Você consegue trazer nas suas letras aquilo que você quer falar, entendeu? Que você quer que as pessoas escutam e há muitas barreiras que você quer quebrar. Então você traz isso através das suas músicas. Sim, as minhas músicas elas falam da minha vivência como um todo, né? Como morando na periferia, sendo indígena na periferia, sendo LGBT, sendo mãe, a minha espiritualidade, então é o todo. E esse meu todo que nós somos um universo, né? Então tudo isso eu coloco dentro do rap. E tem uma das últimas músicas que eu fiz que chama Diga Não, ela também fala sobre a questão LGBT, né? A minha primeira música que fala sobre o meu ser LGBT e como é tudo isso, assim. Então, é mais um espaço aí que eu utilizo para a gente ir contra a homofobia e contra o racismo e a favor da demarcação de terras indígenas também. Sim. E outra coisa que eu ia falar, né? Você já entrou nessa parte de demarcação, é falar um pouco do governo. Como você sente esse governo de hoje em dia em relação ao povo indígena? Eu acho que não é nem hoje em dia, é desde Desde 1500 sempre, mesmo. né? Desde sempre. Com certeza. É desde 1500. Mas agora, né, a diferença
É que nós temos um fascista aí que já antes de estar no poder declarava guerra aos povos indígenas. E não é nem guerra, é massacre mesmo, né, da nossa população. Então a gente está num momento muito delicado de estar ali protegendo a terra, de estar ali protegendo a natureza, de estar ali sobrevivendo e ao mesmo tempo no meio de uma guerra biológica, no meio de uma pandemia, sabe? E Uhum. isso é delicado, assim. Então a gente está o tempo todo lutando e criando pontes para a gente junto e tirar esses fascistas do poder aí, né? E fazer eles lembrar de onde eles estão, né? Que é terra indígena, meu amor. Querido, Quem não. der, olha com quem você quer mexer, né? É, É verdade. se a gente for falar um pouquinho de índio, que as pessoas, como as pessoas retratam, que teve muita coisa que foi questionada, fantasia indígena, porque as pessoas levam isso como apropriação cultural, né, e transformam isso numa fantasia. E como você enxerga isso, né? A hashtag Índio Não É Fantasia, eu subi ela em 2017 e foi justamente para falar sobre racismo. Em momento algum Sim. foi para falar sobre apropriação cultural, assim, né? E naquela época deu toda essa treta, as pessoas meio que confundiram uma coisa com a outra, mas é para falar sobre racismo mesmo, né? A gente olha e a gente está no momento que nós entendemos que o blackface é racista, né? Quanto tempo a gente já estava no carnaval vendo as pessoas colocando peruca de cabelo crespo e pintando a pele, e aí entenderam, né? Entenderam, abre aspas, que nem todos. Então, por que a fantasia, né, de índio, ela não é racista, né? Essas pessoas hipersexualizam, falam mim, dá pra mim, né? Você fala mim, você tá com a fantasia, você entra num personagem, num estereótipo. Então as pessoas batem na boca e falam, dá pra mim, que índio é isso, índio é aquilo. E eles não percebem que, nesse momento, eles estão querendo dizer que nós somos tão burros que não aprendemos português, né? Dá para mim, rau, quer cachimbo, quer não sei o que lá. É o todo da fantasia, sabe? Aí depois ainda tem a parte da indústria, né? Da mercantilização, daquele cocar e daquela roupa. Mas naquele todo que a gente vê é um racismo contra nós, né? É muito fácil a pessoa chegar num carnaval e fazer vários estereótipos do que eu sou, mas não coloca a sua fantasia numa segunda-feira na Avenida Paulista. Por que não? Né? Elas falam para mim assim, ai, Tatu, é uma homenagem que eu fiz no carnaval. Eu sempre questiono falando, então por que você não fez isso em dezembro na Avenida Paulista? Então, essa homenagem, ai, mas eu tenho vergonha, então. O que você fez não é homenagem nenhuma, é um ato racista e tá na hora das pessoas começarem a pensar nessas problemáticas aí também. Sim. E com tudo que está acontecendo, né, no mundo, assim, parece que na quarentena as pessoas em casa começaram a enxergar, na verdade, acordaram para todas essas loucuras que acontecem, né? E todos esses atos que vem acontecendo. Eu acho que muitas pessoas, né, estão conseguindo enxergar, muitas outras estão conseguindo ter um espaço e ter mais voz no momento. E você sentiu também essa diferença porque eu vi até que foi, se eu não me engano, na terça-feira, estava tendo conversa com o Bial na Globo e ele convidou também para falar sobre povos indígenas. Eu não sei se você chegou a acompanhar. Então, Eu vi hoje. você viu? Então, eu não sei se você sentiu, se teve abertura também para você conseguir também ter sua voz, dar sua voz. Sim, tá tendo, sim, mas a maioria das vezes a gente também tem que ir lá na porta e falar, oi, tudo bem? Então, né? Então, a pessoa fica. Algumas pessoas realmente elas desconhecem tanto e são educadas e dão espaço. Outras pessoas conhecem a nossa vivência, a nossa luta e sempre esquecem, sabe? Tá sempre esquecendo, tá sempre esquecendo. E assim, agora dentro do coletivo Indígenas LGBT, cada um tá fazendo as lives com outros coletivos, outras páginas, outros movimentos. Então, eu acho que quando acabar tudo isso, né? Quando acabar aí as coisas da live, quando a nossa vida voltar ao normal, eu espero, francamente, que as pessoas se lembrem de tudo que elas aprenderam, né? De toda essa troca que a gente teve, que a gente possa levar isso para o modo físico, para o modo presente, para as lutas, para os protestos, para o meio artístico, para as vivências reais, assim, né? No momento tá indo, tá caminhando. Mas que não seja algo momentâneo. Eu não sei se você sentiu, né, em algum momento que as pessoas talvez se apropriam dessa situação
atual, muitas vezes para ganhar uma visibilidade em cima de algo, porque é o que está acontecendo no momento, então vamos falar sobre isso. Mas não é que elas realmente estão lutando por essa causa porque elas querem que tenha alguma mudança. Elas estão indo na onda. Eu não sei se você consegue sentir isso também. Sim, na verdade, isso é uma coisa, esse é um problema, né, que existe, e é um problema que eu estou sempre debatendo aqui na internet, né? Que, por exemplo, a branquitude sempre está esperando uma hashtag para falar sobre um assunto. Está sempre esperando a gente morrer para falar sobre um assunto. Há uns anos atrás, teve uma hashtag muito famosa que era Somos Todos Guarani Kaiowá. Depois que vários parentes guaranis morreram, todo mundo levantou a hashtag, mudava a foto de perfil e aquilo passou. E os guaranis kaiowás continuam na beira da estrada. E agora estão enfrentando ainda esse desgoverno maldito, ainda a pandemia. Então ninguém fala. Então, por exemplo, se eu chegar aqui agora e lançar uma hashtag muito forte sobre uma coisa que está acontecendo, ninguém vai falar. Mas se morrer alguém, ou se um famoso branco falar, aí as pessoas vão falar. E isso me deixa muito chateada, sabe? Porque realmente a gente tem que morrer, né? Ter que morrer para depois a branquitude começar a falar alguma coisa. Então, a gente tem que estar de olho em quem está falando, quem está dando espaço mesmo, ou está aproveitando uma onda para falar, ou está aproveitando, sei lá, uma graça mesmo, sabe? Isso é muito, mas é uma realidade, né? Porque muitas vezes o povo indígena é invisível aos nossos olhos, né? Vou generalizar agora povo branco. Muitas vezes vocês são assim. É muito complicado falar quando eu não estou no meu local de fala. Então, se eu falar alguma coisa ignorante, por favor, me corrija, tá? Porque estou aqui para trocar experiência. Eu fiz até um negócio tudo certinho para ver que se eu não ia falar nada errado, entendeu? Mas a gente falando um pouco, isso que você falou, das pessoas subirem hashtag, de às vezes quererem irem e querer ir com o povo, com o fluxo, né? Até o fluxo é o que está acontecendo. Muitas vezes vocês sentem que desvaloriza o trabalho que vocês vêm fazendo de anos e anos e anos, de querer essa aceitação, de querer essa representatividade. Cortou aqui para mim. Escutou? Cortou. Não escutou nada. Não, deu uma cortada, só o meio do final. Tá. Quando as pessoas sobem essa hashtag, você sente muitas vezes que acaba cortando, apagando toda essa luta que você vem fazendo durante anos, né? Anos e anos e anos, a respeito da aceitação, da visibilidade. E aí você, como você diz, né? Um branco precisa dar voz, representando uma pessoa que ele não tem que dar voz, porque ele não tá ali no local de fala. E parece que as pessoas só conseguem enxergar isso. Quando a pessoa que tá ali no local de fala falando, puxando, mostrando como que é, as pessoas não conseguem enxergar. Sim, a gente tem muito essa ideia sobre pontes, né? Sobre assim, é claro que o branco, a gente não pode ser hipócrita e falar, por exemplo, uma pessoa branca com status com 10 milhões de seguidores, se ela tiver aquele momento para falar sobre a nossa luta e aquilo ajudar, isso não é espaço de fala, sabe? O local de fala não é sobre isso. É muito pelo contrário, você pode falar, gente, o branco pode chegar no mídia e falar, precisamos pensar sobre a população indígena, sobre a demarcação indígena. Ele pode ter esse espaço, ele deve, né? Quando a gente fala da luta antirracista, você deve falar. O que ele não deve falar é de uma vivência cultural, de alguma coisa que ele não entenda, ou, por exemplo, falar, eu estou sentindo essa morte, isso, entendeu? Uma coisa que não é da vivência dele. Do mesmo jeito que eu não posso chegar aqui para você e falar, olha, eu sei que quando eu nasci na aldeia, eu sei que na aldeia porque eu não sei, entendeu? Uhum. Então, eu indígena, não é porque eu sou indígena que eu sei de todas as vivências de todos os povos, porque eu não sei. Eu não sei como que é você morar na aldeia e ter que fugir durante a madrugada porque o fazendeiro vai te matar, porque o fazendeiro vai invadir sua aldeia, eu não sei. Eu sei como que é você estar na periferia e resgatar a sua cultura, ir atrás da sua língua e ser discriminado. Então, esse é o local. Mesmo estando aqui, eu estou no meu espaço, que a gente chama de local de fala, né, abre aspas, falando sobre as questões indígenas, dentro da minha visão, e ainda falando sobre como é, né? Como é, mas não com tanta potência que não o indígena LGBT aldeado, né? Que é aquele que mora na aldeia. Então, é claro que o branco pode e deve falar sobre a questão da demarcação,
mas é muito bom ele falar e chamar também para falar. E eu percebi que isso está acontecendo agora, né? A gente viu vários Instagrams aqui que eles estão mudando as fotos do Bruno, que mudou a foto para uma mulher negra, da Jojo, que estão dando espaços virtuais, trocando suas fotos de perfis e deixando as pessoas falar. Era sobre até isso que eu ia te perguntar. Como que pode, né, surgir essa ajuda das pessoas? As pessoas falam, mas como que eu consigo ajudar? Como que eu consigo dar voz? Como que eu posso dar um pouco de visibilidade? Não só até dessas pessoas famosas, como outras pessoas, por exemplo, que estão assistindo a gente conseguem, de uma certa forma, ajudar, sabe? Se a gente falar agora desse meio do que a gente está vivendo agora, né, no meio de uma pandemia, onde está proibido a entrada e saída das pessoas nas aldeias. Então, por favor, ninguém vai na aldeia perguntar se pode ajudar. Nesse momento não é o momento para ir nas aldeias. Sim. Por favor, né? Se a gente fala, a galera vai, vamos pra aldeia ajudar. Não, calma aí. Então, vocês poderiam, por exemplo, aqui no meu Instagram tem um post chamado Mídias Indígenas. Então, vocês podem seguir essas mídias que são indígenas, que são oficiais. Não acreditarem nas coisas que vêm do governo referente aos povos indígenas. Sabe? Procure as etnomídias para acreditar nisso. Muita As fake vaquinhas, news. Hoje em dia, nessa quarentena, o que mais está tendo é fake news. Nossa Senhora. Nossa, demais, demais. E sobre nós, a população indígena, a fake news começou em 1500 falando que o Cabral descobriu. Então, a fake news sobre nós é o tempo todo. Então, através dessas etnomídias de verdade, falando sobre nós, vocês encontram vaquinhas online, vocês encontram como ajudar o povo mais próximo da sua casa, do seu estado, como ajudar os artistas indígenas, trazendo visibilidade, compartilhando. A gente fala de engajamento na internet, né? Engajar, curtir. Vocês podem fazer isso também com os artistas, né? Não tem só eu de artista indígena, a gente tem o que mais tem, é um monte, assim, tem uma galera aí para todos os estilos musicais que vocês curtirem, tem um indígena lá. Sim. Até agora que você puxou do estilo musical, você no começo chegou quase a fazer parte de uma banda de rock? Eu tive uma banda de rock bem rápido, assim, que foi uma que eu tentei ser baixista, não deu certo. Não foi. E a outra eu cantava, mas era mais um screamo, assim, sabe? A gente veio do new metal, do metalcore aí, galera, do rock pesado. Bem pesado, sei. Voltei pro rap e aí tô nesse momento de entender qual é o estilo, sabe? Eu acho que você também, né? Tô vendo seu violão ali atrás. Ah, mas não, eu sou DJ. Com essas coisas aqui, nem sou DJ. Ah, música. É, Dá pra falar sobre a produção, né? Você quer misturar uma coisa, você quer colocar outra. Eu sou muito assim, libriana ainda. Aí eu falo, não, eu quero uma coisa aqui, eu quero uma música assim, um tambor, uma música do meu povo e tá indo. Vamos aprendendo, tá né? fluindo. Se eu for falar agora um pouquinho, né, da parte LGBTQIA+, como que é a sua vivência para as pessoas, né, que até estão assistindo? Quando eu coloquei o texto, teve muita gente que veio e falou: nossa, mas eu não sei o que é pansexual. Eu acho que mesmo hoje em dia, com tanta tecnologia, ainda falta informação. Eu acho que as pessoas ainda são meio, né, cegas de informação. Quando você perguntou pra mim, eu até falei pra você, tanto faz você colocar pan ou bi. Agora o movimento vai vir atrás de Não, mim. não faz, calma. Vamos cancelar a Catu, olha o que ela falou que faz. Então, gente, assim, quando eu me entendi, lembrando, né, da minha narrativa, na periferia indígena, sou aqui, consigo sobreviver na mata e no meio urbano, tá bom, gente? Sou dessas. Então, quando eu me entendi como bissexual, há muito tempo, tá? Eu tenho 33, então faz bastante tempo. O movimento LGBT era GLS, aqui na periferia, lá nos anos 90, era GLS. Naquela época, o GLS era gay, lésbica e simpatizantes, né? Então, quando eu fui falar, comecei ali, a galera já excluía. Não tinha espaço, né? A sigla não tinha abertura. Então, todo mundo falava, ai, não sabe o que quer. Não sabe o que quer. Ah, uma hora qual que você gosta mais? Ou, ai, uma hora você vai. Então, para vocês verem que no começo já o próprio movimento me barrou, né? Naquela época o movimento também está em evolução. Era GLS, olha o tamanho da sigla que está agora. Mas não me contemplou. Não foi uma coisa, não tive
esse abraço do movimento LGBTQIA+, naquela época que era GLS, nem nas boates, nem nas drag, nem em espaço nenhum. Todo mundo falava que uma hora eu ia entender o que eu era. E aí, buscando o ser bissexual, né, que gosta do gênero masculino e feminino, que isso é o bi, né? E depois eu entendi que o PAN, isso foi no movimento branco, né? Que falou assim, Catu, você fica com homem trans e mulher trans? Eu falo, fico, amo, ok. Então você não é bi, você é PAN. Aí eu, entendi. Não é assim que é o PAN? Entendo, gente. Tudo bem um dia você falar alguma coisa, mas é muito isso. São trocas de experiência. Até um tempo atrás, é o que você falou. A sigla era GLS. Olha quantas coisas foram crescendo, quantas barreiras foram quebradas, quantas pessoas conseguiram ser ouvidas para ser hoje em dia, né? Como as coisas estão sendo. E aí eu falei, por que tanto faz? Porque na minha visão, na minha cosmovisão, se um homem trans chega pra mim e fala que ele é homem, eu não tô falando que ele é homem trans. Pra mim ele é homem. Igual o homem cis, ele é homem. Ele falou pra mim que é homem, é homem. Sim. Então, se é politicamente, ele fala que é um homem trans, eu entendo, e aí me colocam como pansexual. Mas dentro desse gênero, ele falou pra mim que é homem, que é não binário. Então para mim, na verdade, pra mim, Catu, essas siglas entre ser bi ou ser pan, elas não condizem com a minha cosmovisão do ser, do que é o gênero, do que é a orientação sexual. E aí eu percebo que no movimento branco, se você nesse momento falar que é lésbica, todo mundo vai entender que você gosta de mulheres. Sim. E aí pode ser que um dia, né? Por isso que eu falo, o movimento é muito colonização e é muito estático, assim, né? Então, se você aparecer com um homem, você é cancelada. Sim. Tipo, a galera vai falar que você tá cancelada, que você fez isso por fama, que você tá doida, que foi falta disso, que foi falta daquilo. E isso no movimento indígena LGBT não acontece. Porque na nossa cultura, a orientação sexual, o gênero também, ele é uma questão de observar a natureza. Do mesmo jeito que uma semente se torna uma flor e a gente tem as 4 estações, cara, quem observa a natureza pode ver que ela não tá ali. A árvore não chegou ali ser árvore, sabe? Então, como que eu posso falar para você que eu tenho a certeza de que eu sou bi e possa ser que daqui a pouco evolua tudo isso e eu tenha atração sexual por uma pessoa, por um ser que não está enquadrado naquilo que eu falei, sabe? Porque a gente é como o rio, então tem a cosmovisão. Então o movimento LGBT branco acaba não entendendo essa questão de gênero pra gente, essa questão de orientação sexual. Eu percebi esses dias também a diferença tão grande que é pra gente a questão da orientação sexual, que quando eu participo de rodas do movimento branco, a pergunta é: essa daqui é Catumiri, ela é rapper, nananana, e bi. Quando a gente está no movimento LGBT indígena, em momento algum a gente pergunta a orientação sexual e gênero. As pessoas vão lá e falam, em momento algum. Tem um monte de amigos meus indígenas que eu não faço ideia qual a orientação sexual deles. Nunca perguntei. Mas a gente está ali, sabe? Nunca perguntei. Uhum. E a gente está. E assim, e é muito diferente isso no movimento, né? O ano passado, eu senti essa diferença no movimento LGBT branco, quando eu vinha a público falar sobre eu estar tentando entender essa questão do gênero e me sentir e entender como gênero fluido. Aí todo mundo falou, então tá, Catu, né? O movimento branco. Então você é trans, não binário, gênero fluido. Aí eu falei, tá. Aí eu tava no Tá movimento de mulheres. Não, é porque eu fico tão perdida quando a galera fala que eu falo, tá bom, né? Tudo bem. E aí eu teve uma fala de mulheres indígenas. E eu estava lá. Mas o movimento acabou de dizer que eu não sou mulher, né? Que eu sou trans, não binária. E aí falaram, ué, Catu, por que você tá lá na fala das mulheres indígenas, do movimento branco, né? E eu me senti muito mal. Eu fiquei assim, tipo o meme da Nazaré, assim, meia hora. Tentando, sabe? Eu fiquei mal durante meses. Eu falei, gente, então tá, se eu sou. Não, se eu me entendo. E aí eu vi que não tinha como, que não, as pautas do movimento branco não me contemplavam. E aí eu cheguei para as mulheres indígenas
para minhas amigas lideranças e falei, olha, essa questão de gênero para mim tá muito complicada. Porque no mesmo tempo que a gente fala gênero, né, que tudo que é imposto essa caixinha, a gente fala também da colonização. Então, às vezes, eu olho para essa caixinha de mulher e eu falo, nossa, tem a ver comigo. Aí eu olho para do homem e eu falo, também tem a ver comigo. Aí eu olho para do homem de novo, que a gente sabe, né? Eu falo, não, não tem a ver comigo. Não tem... Então, se eu vou buscar isso no movimento que não tem, no movimento LGBT, que não tem a cosmovisão do meu povo, ou da questão originária, eu me perco. Então, se eu volto para mim, para o meu povo, para nossa espiritualidade, para minha cosmovisão de todos os povos, porque eu for assim, geralmente eu busco a resposta porque eu estou sentindo, porque eu sou, não somente no meu povo boi-bororo. Eu pergunto para o Guarani, eu pergunto para o Lakota, eu pergunto para o Tucano, eu pergunto para ver, sabe? E no final eu vejo que para eles não importa, sabe? Não interessa. Era muito isso que eu ia falar. Você sentiu muita confusão com você mesma para até conseguir se entender, se encaixar dentro de algum lugar, porque ou você é isso ou você é aquilo. Ah, mas o que você é? De sempre ter essa pergunta. E as pessoas acho que conseguiram perceber, assim como eu, essa pergunta vem só da gente. Tipo, as pessoas aqui parecem que têm essa necessidade. Não, mas você é o quê? Você tem que falar o que você é. Se você é o quê, né? É igual quando a gente fala de profissão, né? Qual é a sua profissão? Você faz o quê da vida? Como se aquilo fosse a coisa mais importante, como se sua profissão, seu trabalho fosse a coisa mais importante para você. O que que você faz da vida? Você não vai ser ninguém na vida. Não, eu Então, recebo, ah, o que você faz? Sou DJ. Tá, mas e o que mais? Tipo, sou DJ, gente. E é isso, sou DJ. tipo, você não pensa em trabalhar? As É, pessoas, você não pensa em arrumar um emprego. sim. E isso, esses pensamentos, cara, veio muito da colonização, assim. E aí, quando a gente fala dos povos indígenas, a gente quer tirar isso, a gente quer tirar essa colonização que está em cima de todo mundo. Então, isso que eu falei para você, se eu procuro a resposta no movimento LGBT branco, que também está em evolução, eu não encontro, eu me perco, eu fico confusa. Se eu vou para dentro de mim e procuro a resposta sobre orientação sexual e gênero com os povos, eu me encontro. E aí, esses dias perguntaram, Catu, o que que você é? Né, na questão orientação e gênero. Eu falei indígena. Aí a pessoa perguntou de novo, mas gênero, orientação e gênero, o que que você é? Eu falei indígena. Aí eu falei, você viu que a indígena não tem, né? Não é ele ou ela, não tem a ver com orientação, é só indígena. Eu sou indígena, o meu irmão é indígena, só falo indígena. Pra pessoa já entender que é a minha cosmovisão e não interessa, sabe? É isso, gente. Vocês entenderam? Não entenderam As pessoas nada. devem estar, tipo, meme da Nazaré agora, eu acho. Mas, Gente, tá muito cool. não, mas deu pra entender sim. Falando agora um pouquinho, se eu for falar um pouco de preconceito. Você, quando você se envolveu, não sei se você já se envolveu, né, com uma pessoa branca, privilegiada, você cortou ou não? Não, Foi. eu estou. Eu estou ficando com uma pessoa branca. Isso. Você sente esse preconceito, as pessoas te enxergarem de uma certa forma, no lugar que você de repente está num lugar com o seu companheiro ou companheira e você ser visto de uma outra forma, com aquele olhar estranho? Eu já tive essas duas vivências, né? Tanto assim, tanto quando eu namorei outra indígena, e, cara, vocês não fazem ideia do que é. É muito diferente. Teve, quando a minha ex, né, que também é indígena, quando nós estávamos. Uma vez a gente saiu da aldeia e foi pegar o trem, né? Normal, gente, é a vida, né? Foi pegar o trem, nós estávamos pintadas, né? Acabou de sair da aldeia, estava numa cerimônia. E aí, eu sentada do lado dela, entrou um casal, né, sapatão, brancas. E começaram a se beijar e tal no trem, né? E a gente, nossa. E a gente. E ninguém, cara, ninguém do trem estava olhando aquele casal branco se beijando de duas minas. Mas se eu e ela trocasse um carinho, como já aconteceu, as pessoas paravam, elas tiravam foto, elas falavam, não basta ser índia, tem que ser sapatona. Eu tinha medo de levar uma sapatada na cara, sabe? Uma coisa assim, de morrer mesmo. Era muito delicado, tanto que eu acho que raras as vezes, acho que 3 vezes é muito ainda das vezes que a gente teve demonstração afetiva em público, porque as pessoas não recebem da mesma maneira. E na vivência com o relacionamento com uma branca também, né? Com uma branca ou com um negro também, as pessoas tipo olham e falam, nossa,
Elas se questionam, né? Mas elas se questionam muito mais quando eu tô com com alguma pintura, ou se eu acabei de ver quando elas entendem ali, elas pensam, é uma imã, alguma coisa assim. E é bem complicado. É isso Você que eu falei até na live ontem, que eu fiz uma live ontem com o Luke, ele falou. Além, né, dessa sigla LGBTQIA+, dentro do L, dentro do G, tem muita diversidade dentro de cada coisa. Então, cada um tem a sua vivência. A minha vivência como lésbica é totalmente diferente de uma vivência de uma outra lésbica. Então, é isso que as pessoas elas têm que olhar, né? E por quê? Que é assim, eu sinto que dentro dessa sigla também, a galera faz muito preconceito. Você sempre tem que se encaixar ali dentro, você sempre tem que estar aquele padrão, você sempre tem que ser daquela forma que as pessoas querem ver. Porque se você é um pouco diferente daquilo, as próprias pessoas querem para pegar sua mão e te apoiar e falar, tudo certo, estamos juntos, aqui, ó, somos iguais. Não, elas apontam assim para sua cara e falam, mas como assim? E é meio juntando isso que você falou, de sempre te cobrarem uma posição, mas o que você é? sempre me cobram. Sim. Sempre cobram. Nossa, eu falo, gente, eu brinco muito, sabe? Eu tento levar muito pra questão do humor, uma pitadinha de sarcasmo, assim, sabe? Eu falo, gente, não importa o que eu tô na minha terra, tá bom? Que é minha terra aqui, ó, Brasil, não importa o que eu sou, não interessa pra vocês. Mas eu acho que é uma questão de ter respeito mesmo, né? Se o Uhum. outro tá ali no movimento, do mesmo jeito que eu tenho respeito, né, pelo movimento branco, suas siglas, essa conquista, né? A gente sabe que tem uma conquista. Eles têm que entender que, ao mesmo tempo, eu queria acabar com as siglas todas, porque são todas coloniais, né? Quando o branco vem para mim e aponta para mim e fala, você precisa falar e você é isso, ele está fazendo o mesmo papel do colonizador que chegou aqui e falou que nós éramos selvagens, que nós éramos isso. Então a galera se acha super desconstruída, né? E a gente começa a perceber os racismos, né? Pequenininhos assim, né? É racista, não, mas é quando chega na questão dos povos indígenas, opa, É um falei uma negócio tão coisa aqui. enraizado que as pessoas falam coisas assim que elas nem percebem. Para elas aquilo lá é normal. Exatamente. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de invisibilizar e de não entender a vivência, principalmente se tratando da população indígena, que o branco tanto desconhece, né? Então tem que tomar um cuidadinho onde vai pisar ali, pisar ligeiro, toda vez que for um indígena LGBT falar, deixa ele falar, não fica questionando o que ele é, o que ele deixa de ser. Aí no meio da conversa a pessoa começa a entender, sabe? Que nem você, acho que você falou, calma aí, ela falou que é fã, mas eu acho que, coitada, tá meio perdida, né? Falo, depois, no final da live, as pessoas começam a entender o porquê, sabe? Esse não pertencimento e às vezes, por exemplo, eu entendo esse não pertencimento nessas siglas do movimento, mas às vezes também entendo como é importante eu me autoafirmar alguma coisa para dar visibilidade. Então, eu sou pan, eu sou bi, mas eu tô com a minha mina e alguém fala sapatão. Eu falo, não, eu sou sapatão sim. Entendeu? Mesmo o sapatão sendo para as lésbicas, assim. Ou uma questão de transgênero, né? De estar com um jovem indígena que mora na aldeia que não está entendendo direito e a gente conversar e falar assim, não, existe, é isso, sabe? Tem momentos e momentos políticos da vida que a gente precisa afirmar alguma coisa. E é bem isso, é a mesma coisa da palavra índio e indígena. Quando o branco vem falar índio pra gente, né? É muito errado, assim. É regado de estereótipos, é regado de um inconsciente ali, tem muita coisa errada, mas se eu virar para você e falar, sou índio, posso falar índio, sou índio e sapatão, é outra coisa. É a mesma coisa se alguém falar para você que você é sapatão, índia ou aquilo, sabe? Então existem momentos e momentos para a gente reafirmar essas coisas e para a gente realmente conversar sobre quem nós somos, assim, né? Tanto que quando eu te perguntei, né, eu falei assim, você é lésbica, né? Fui te perguntar e você falou assim, sou pansexual ou bi, porque as nossas visões sobre isso são diferentes. Eu até fiquei, nossa, mas como que seria isso, né, de visões diferentes? E aí acho que é muito isso que você falou agora. E perguntando assim, na aldeia, você vê muitos jovens chegando em você com essas dúvidas, com esses tipos de dúvidas, de que eu sou, me ajuda, ou não sente isso, é bem tranquilo. Não, nunca perguntaram para mim sobre assim quem eles são, não. Eles já perguntaram assim do movimento, né? Tipo, o movimento está falando assim, o movimento de vocês, do branco. O movimento está falando assim, mas não.
eu percebi que eles não ficam preocupados. Por exemplo, o menino mais afeminado na aldeia, né? Ele tem o nome na língua dele, sobre o que ele é, né? O nome dentro da língua dele. E as pessoas não ficam tipo, ai, lá, bichinha, ai, eu não sei o que lá. Por isso que muitas LGBTs que convivem na aldeia também, elas têm muito medo de sair da aldeia e morar na cidade, quando ela é uma POC, ela é trava, ela é trans, porque aqui fora é outra coisa, aqui fora é morte na certa, sabe? Sim, é muito isso, né? As pessoas enxergar, ai, minha cachorra aqui tá quase destruindo tudo. Lara, vai pra lá, por favor, senão você vai derrubar as coisas. Vai pra trás. Olha, ela tá... Ai, ela vai destruir tudo. Peraí, que senão minha cachorra vai derrubar. Vai, Lara, passa. Pronto. Desculpa, minha cachorra quase derrubou tudo aqui. Pronto, voltou. Até me perdi no que eu tava falando. Mas as pessoas, elas têm esse preconceito. E eu, através dessa conversa, nesses 45 minutos que a gente trocou de papo, você mudou muitas coisas, assim, na minha visão. Eu acho que até das pessoas que estão assistindo, eu não sei se elas conseguiram também com essa troca de informação. E foi um papo, tipo, de 40 minutos, né? Imagina se você para sentar e ficar ali, ó, conversando sobre muitas coisas. Porque uma tarefa de desconstrução, né? Como eu cresci, como eu vivi, coisas que eu aprendi, coisas que eu achava que é certo, errado, como você me corrigiu, né? O que para mim seria certo falar, como eu deveria me referir. Então, eu acho que isso é uma troca, né, de vivências. E isso é muito importante para as pessoas reconhecerem e ter visibilidade. Essa troca de informação e troca de vivências. Sim. As pessoas têm muito, eu percebo que elas têm muito medo de perguntar, sabe? E às vezes elas ficam meio assim quando a gente corrige. Mas a gente está no momento de entendimento de muita coisa. Muita coisa que a gente fazia errado. E eu pode perceba que eu falo a gente, eu não me excluo disso, sabe? De visões, a gente está aprendendo sobre gordofobia, sobre racismo estrutural, racismo recreativo, sobre coisas que nunca foram brincadeira. As pessoas estão vendo que o racismo mata, que a transfobia mata. Então, a gente está nesse momento de entender, e eu acho que já passou da hora, né, da população entender sobre a questão indígena também, né? Entender que eu morar na periferia, que eu sei o que eu sou, que eu, independente da profissão, de celular, de roupa, eu continuo sendo indígena, sabe? Do mesmo jeito que, independente de você fazer qualquer coisa, você continua sendo branca. Então, as pessoas precisam começar a entender isso para a gente começar a criar uma sociedade justa para todos, né? Sim. O povo julgador, o que eu percebi o povo julgador somos nós brancos. Nós brancos temos aquela mania de sempre julgar, apontar. Como você disse, na aldeia você pouco vê uma homofobia, você pouco vê um tipo de preconceito. Já aqui é uma coisa tipo escancarada, direta. Quando eu te perguntei, na aldeia as pessoas te perguntam, quem eu sou? Porque eu, por exemplo, recebo muitas mensagens de meninas novas perguntando, mas o que eu sou? Será que é certo eu ser isso? Será que é certo? Será que é errado? Por causa disso, por causa dessa estrutura, né? De como a sociedade impõe as coisas, as pessoas elas acabam ficando perdidas com aquele monte de informação na cabeça, sem saber com o que faz com essas informações. É muita coisa. E eu sempre vou partir para a questão da colonização. Aí, quando a gente fala de. A minha filha chegou para mim e falou: a minha filha tem 10 anos. Ela chegou e falou para mim: mãe, eu acho que eu sou transgênero. Aí eu falei: tá bom, vamos conversar, né? Eu falei: por que você acha isso? Aí ela falou: porque ela nunca gostou de colocar vestido, de colocar brinco. Ela não gosta nada dessa caixinha das meninas. Ela falou, por causa que eu gosto disso. Eu falei, mas não é isso, não é sobre isso. Isso daí é expressão. E aí eu falei pra ela, olha, quando chegou a colonização, aí a gente não vestia rosa e azul, tá? Então quem trouxe esse rosa e azul pros povos indígenas não tinha rosa e azul pra gente, não tinha essa coisa aí, nossas roupas eram O bem mais estereótipo, bonitas. né? Ressaltado. Exatamente. Então, do mesmo jeito que ela fez essa pergunta e ficou confusa, deve ter uma galera muito confusa, né? Sobre expressão de gênero, sobre orientação sexual, todo mundo está muito confuso. Aí a gente vai entender, a melhor coisa é olhar para dentro, e quando a gente fala de olhar para fora, é entender desde lá, desde quando Cabral invadiu lá, desde a colonização, o processo todo, a igreja, o sistema, para a gente entender quem nós somos, né? Sim. Mas é uma constante construção, né? Uma construção
que vai quebrando barreiras, e é o que eu falei, é dar espaço e dar visibilidade e trocar informações, porque é assim que a gente consegue aprender um pouco sobre o outro. Então, para mim é muito melhor eu vir aqui bater esse papo com você do que ir lá pesquisar no Google. Ah, como seria? O que é certo? Porque o que é o Google, sabe? Uma pessoa que vive aquilo. Gente, o Google na questão indígena, ele tá. Gente, eu preciso trocar uma ideia com o Google, falar Google. Porque se você. Eu até zoei esses dias, tava uma foto bem bafônica minha. E aí eu falei, quando o seu professor pedir foto de um índio, envia a minha foto, tá? Não vai no Google. Envia a minha foto com celular, com óculos, com tatuagem bem bonita, entendeu? Vocês vão no Google, vai ter o estereótipo, vai ter muitas questões antropológicas na visão do branco, partindo do branco, do branco, do branco, sabe? Por isso que eu falei, vai na etnomídia, procura com os povos e o Google, pelo amor, tá ultrapassado demais. Senão vocês vão pensar que tá tudo igual na Não, a Amazônia. gente tá em 2020, gente. Vocês enxergam como se fosse 1500, sabe? Porque as coisas assim, não é possível. É isso, gente. É isso. Bom, Catu, muito obrigada por essa live. Eu aprendi muito, me desconstruí, com certeza. Eu acho que as pessoas também conseguiram aprender. Se elas tiverem algumas dúvidas, sigam a Catu, sigam lá os instas que ela indicou, gente. Vocês vão aprender muito mais, vão estar dentro disso. E é sensacional essa troca de informações. Eu curti muito, espero que você também tenha gostado desse convite, de poder contar um pouquinho, porque foi maravilhoso, sensacional. Adorei, gente. Me segue e dá uma verificada nos meus posts, porque sempre tem uma legenda interessante, tá bom? E vamos juntos aí sobreviver a tudo isso e resistir. É isso. Então, muito obrigada. Como que é obrigado? Você tinha até me falado por mensagem. Tai, Não, cortou. tuk-tai. Tucutai. Então, muito obrigada. E é isso, gente. Boa noite, boa terça para vocês. Sigam a Catu lá. Todo mundo vai lá no Insta seguir ela. Beijos. Beijo, tchau, tchau. Tchau.